A região norte é formada por 7 estados e possui a maior extensão territorial do Brasil. Coberta por rios e uma abundante floresta, enfrenta desafios para o seu desenvolvimento devido à sua limitada mobilidade. No programa de hoje, vamos falar sobre a infraestrutura de transporte na nossa região, de como as condições das nossas rodovias e hidrovias encarecem as trocas comerciais. Também vamos falar da importância da BR-319, que conecta o Amazonas à malha rodoviária federal, do Plano Brasil de Infraestrutura Logística e quais são as soluções estudadas para melhorar as condições regionais. O Amazônia Anda começa agora! Uma boa infraestrutura de transporte regional é uma questão de estratégia econômica para a Amazônia. Sobre isso, conversamos com Jorge Campos, coordenador do Plano Brasil de Infraestrutura Logística PBLOG e doutor em Logística. Bom, veja bem, o PBLOG é um projeto que foi desenvolvido por solicitação do Conselho Federal de Administração, que queria construir uma publicação pragmática que apresentasse soluções para os problemas de infraestrutura regional aqui para o Brasil inteiro. Então, eu fiz um estudo que contempla propostas concretas e pragmáticas nos 6 modais de transporte. E eu pretendo aqui, devido até à questão do tempo, em discutir as questões relativas à Amazônia. Jorge Campos é professor da Universidade Federal do Amazonas e um estudioso em logística na região amazônica. O PBLOG é uma obra, não é, que está sendo muito consultada já por pessoas que estão fazendo dissertações de mestrado, teses de doutorado, porque é uma referência. Veja que nós, para construir o PBLOG, nós viajamos o Brasil inteiro, nós fizemos eventos no Centro-Oeste brasileiro, participamos de evento aqui em Manaus, reunindo os especialistas do norte do Brasil, o mesmo aconteceu no sul do Brasil, né, para que nós pudéssemos ter a leitura, para que o PBLOG pudesse expressar essa leitura dos especialistas na área de logística. Por exemplo, para a nossa região aqui, você sabe que nós temos o Polo Industrial de Manaus, que é o nosso sustentáculo econômico, né? Com 3.800.000 quilômetros quadrados de extensão, a região norte abriga 45% do território brasileiro e 2 dos maiores estados, Amazonas e Pará. Portos, aeroportos, rodovias, dutovias e ferrovias apoiam o setor primário, comércio e indústria na Amazônia. No Amazonas, a economia é baseada no Parque Industrial de Manaus, que fabrica produtos manufaturados para o mercado nacional. Boa parte da matéria-prima vem da Ásia e demora meses para chegar no estado por navios cargueiros. Então, essa dependência hoje da Ásia faz com que o nosso polo industrial dependa de muitas matérias-primas que vêm por lá. E a questão é, por onde vem? Então, ele vem por longo curso. Longo curso é o transporte de produtos por navios feito entre portos de países diferentes. Então, o que vem para Manaus, ele vem, atravessa todo o Oceano Pacífico, passa pelo canal do Panamá e no Oceano Atlântico ele vem por Fazendinha, próximo a Macapá, lá no Amapá, entrando então no delta do Rio Amazonas, chegando em Manaus. Por isso, Jorge Campos defende uma via alternativa de escoamento pelo porto de Georgetown, na Guiana Inglesa. A carga entraria no Brasil por Roraima e chegaria no Amazonas pela BR-174. Ora, nós temos uma proposta no PBLOG, espero que o PBLOG seja mais bem discutido pela nossa comunidade, onde essa matéria-prima, ao invés de vir por Fazendinha, ela poderia ser descarregada dos navios em Georgetown, ali no Rio Berbice, que é um rio de águas profundas, né? Portanto, tendo condição de receber grandes navios, inclusive Super Panamax, né?
navios que podem transportar 18 mil teus, né, que são os containers de 20 pés, de 40 pés, etc. No entanto, são necessários investimentos brasileiros em infraestrutura para melhorar essa logística. Bom, agora pensa bem, eu já descarreguei essa matéria-prima ali em Georgetown. Aí eu teria que sair de Georgetown até Bonfim. Já Bonfim é a primeira cidade brasileira que fica no estado de Roraima, né? Esse trajeto de Georgetown até Bonfim gira em torno de 490 quilômetros. Veja, essa infraestrutura o Brasil teria que ajudar a melhorar, porque ela já existe, essa estrada. Então, aí é uma questão do Brasil, enquanto o maior país, a economia mais forte do continente, assumir essas questões para si. Jorge ressalta outro modal importante nos dias de hoje, as infovias. Então, a infovia, ela é muito deficiente em nossa região, que é o transporte de bits, que é a conectividade. A nossa expectativa é que, com o advento ainda este ano, se Deus quiser, do 5G, nós venhamos a ter isso resolvido. Por quê? Porque com a pandemia, as vendas, veja bem, isso é importante, né? As vendas do comércio eletrônico, via comércio eletrônico, elas aumentaram bastante. Só para você ter um dado aí, eram mais ou menos 107 mil lojas que passaram a existir a partir da pandemia, hoje chegando a 242 mil lojas. Veja bem que nós estamos falando aí de um acréscimo de 24% de pessoas que nunca tinham comprado pela internet passaram a comprar. Isso significa algo em torno de 5,7 milhões de pessoas. Então veja que, em função da pandemia, se acelerou este processo do comércio eletrônico e isso tem um impacto muito importante na infraestrutura de transporte. Jorge Campos observa que essas questões estratégicas são ignoradas pelos agentes políticos, mas que são essenciais para o nosso desenvolvimento. E o que me preocupa, vocês que nos acompanham agora, é que toda essa transformação ela não está devidamente sendo acompanhada por grandes decisores nossos, leia-se aí, o Congresso Nacional e o próprio Supremo. As questões que hoje no Brasil nós discutimos em torno de que seria estratégico para o Brasil são questões muito pequenas, muitas vezes de interesse até pessoal. Então, esse segmento político-partidário ele não está acompanhando, ele não está tomando posse dos conhecimentos necessários do que tem que ser feito para que nós venhamos a construir a nossa infraestrutura logística. A BR-319 é uma rodovia que foi criada há 40 anos, mas que até hoje está inacabada. Mas por que ela seria vital para a economia industrial do Amazonas? Sobre isso, conversamos com o superintendente da Zona Franca de Manaus, que irá nos explicar maiores detalhes. O asfaltamento da BR-319 é estratégico para toda a Amazônia Ocidental. Esse asfaltamento vai permitir a efetiva integração com o restante do país, vai trazer melhores condições de vida para a nossa população e vai facilitar todo tipo de transporte logístico. Um exemplo que enfatiza bastante essa realidade, essa importância, foi a situação de oxigênio no início deste ano, aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Se nós tivéssemos essa ligação terrestre, nós teríamos otimizado esse transporte e provavelmente teríamos salvado vidas. No tocante à economia, isso se mostra também fundamental. São vários os produtos que vão utilizar essa via de escoamento. A rodovia liga o Amazonas a Rondônia em 900 quilômetros, mas metade do percurso no Amazonas não tem pavimentação. A BR-319 é importante porque conecta o norte com a malha rodoviária federal. E o polo industrial de Manaus, eu diria que em torno de 30% dos seus produtos que são transportados de ida ou de volta para o restante do país passariam por ali, tanto os componentes que venham do sudeste do país, quanto os produtos acabados. Mas eu ressalto que nem tudo passaria
pela BR-319. Aqueles itens de maior peso, maior volume, grandes cargas, continuariam sim seguindo o transporte fluvial pela sua importância, pelos seus custos e particularmente aqueles que não têm tanta exiguidade de tempo. Então é fundamental sim para o Polo Industrial de Manaus o asfaltamento da BR-319. O presidente Jair Bolsonaro anunciou em novembro de 2020 um contrato para pavimentar 52 quilômetros da BR-319. A SUFRAMA acompanha as discussões. A SUFRAMA tem buscado participar de todas as iniciativas que visem a melhoria do desenvolvimento da nossa região. As obras de infraestrutura são muito importantes nesse sentido e o asfaltamento da BR-319 cresce em importância. Então nós temos sim participado, temos assessorado, temos entregue estudos técnicos e temos buscado criar a sinergia necessária para dar maior liberdade de ação ao governo federal para executar essa obra. É uma decisão já tomada pelo governo federal e declarada. Agora existem algumas barreiras, sim, barreiras essas que nós temos que minimizar. E há como minimizar qualquer impacto ao meio ambiente ou à população que possa vir a ser prejudicada por um ou outro aspecto desse asfaltamento. O que nós não podemos permitir que essa obra estratégica permaneça parada como está. Uma empresa brasileira que atua no transporte rodoviário e hidroviário de cargas explica quais são as grandes dificuldades encontradas de logística na região norte. A Transporte Bertolini é uma das líderes no transporte de carga no Brasil, com uma operação complexa na região norte. A Transporte Bertolini é uma empresa que é especializada em transportar cargas do sul para o norte, sul-sudeste para o norte e vice-versa. No caso específico de Manaus, a gente tem um desafio adicional que é o tempo de balsa. Essas cargas vão até Belém ou até Santarém hoje pela BR-163 e dependendo da carga, dependendo de onde vem, enfim. E essa carreta tem que vir, ser colocada em cima de uma balsa e essa balsa vem até Manaus. A gente tem esse transporte é feito em carretas baús, além do transporte em carretas baús de carga para as diversas filiais que a gente tem espalhadas pelo Brasil. A gente também tem uma outra divisão que cuida do transporte de mercadoria agrícola a granel, né? Principalmente soja e milho a granel. Nós temos 2 portos, um em Rondônia, na cidade de Cujubim, um no sul do Pará, na cidade de Itaituba, no distrito de Miritituba. E os caminhões com a safra de soja e milho vão até esses portos. A gente chama de tomba essas cargas para as balsas e das balsas leva até os navios que levam essa carga para o exterior, para a China, para a Europa, enfim. A falta de rodovias estruturadas, especialmente no Amazonas e no Pará, é o grande gargalo para a operação logística, o que torna o custo de transporte mais caro. Diversos desafios nesse transporte aí, principalmente para Manaus. Na região norte, em geral, a disponibilidade de estrada é muito pequena. A gente tem hoje estradas para Santarém, que foi recentemente recuperada, ainda falta um trecho de asfaltamento, foi recuperada até Miritituba, na verdade, que é onde embarca soja e milho, mas ainda tem um trecho de Miritituba para Santarém que precisa ser concluído. A gente tem a Belém-Brasília, basicamente, para chegar em Belém, e temos a BR-319 para chegar em Porto Velho. A gente tem uma limitação de rodovias muito grande, então quando a gente quer trazer carga para Manaus, a gente depende dos rios, depende de balsas, depende de transbordo. Em logística, toda vez que a gente fala de transbordo, de carga ou de carreta, a gente sempre adiciona uma complexidade à operação, porque essas carretas chegam, tem que ter balsas diárias, tem que ter pátio para o estacionamento da carreta. Segundo Fábio Gobetti, o pleno funcionamento da BR-319 reduziria o tempo das viagens e seria uma boa solução para o transporte de mercadorias regional. Para a gente, como transportador rodoviário, é imprescindível a BR-319. A gente está falando isso, mas já repete isso há muito tempo. Isso nos parece estar
está tomando um rumo bom. A gente tem esperança de que isso seja um assunto resolvido nos próximos anos. A BR-319 para o transportador rodoviário no Amazonas ela é vital, ela é questão de sobrevivência no médio e longo prazo. Além disso, tem a BR-163, que foi concluída até o acesso a Miritituba, mas precisa ser concluída até Santarém. A gente, tirando carga por Santarém, o que a gente já tem feito, a gente economiza alguns dias de navegação, economiza aí de 2 a 3 dias de navegação e consegue reduzir um pouquinho o lead time de coleta e entrega em Manaus, esse tempo de trânsito de carga de Manaus para o sul-sudeste. Quais soluções de logística poderíamos adotar para melhorar o déficit histórico de infraestrutura da nossa região? Quem nos conta é Augusto Rocha, doutor em Engenharia de Transporte e coordenador de logística da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Augusto, que é professor da Faculdade de Engenharia da UFAM, analisa que a Amazônia carece de um déficit histórico de infraestrutura. Histórico da região amazônica que ele nunca foi enfrentado de fato. Nós temos os rios que fazem parte da natureza, temos aeroportos que já estão aqui há algumas décadas e temos uma ausência de rodovias, uma ausência de portos, uma ausência de dragagem em todas as calhas de rio. Então, nós temos um déficit de infraestrutura, isso é um problema histórico que nunca foi enfrentado, que precisa ser enfrentado. De fato, em geral, se fala como se tivéssemos um problema de distância, e esse realmente não é o nosso problema, uma vez que a distância é um problema insolúvel, ou de fato se minimiza o problema de distância com infraestrutura. Então, a dinâmica nossa da infraestrutura ela é principalmente rodoviária, com o ro-ro caboclo, ou aquaviária com a cabotagem com os navios e aérea para produtos de alto valor agregado. Um alto investimento dos governos, como a abertura de estradas e portos no interior, pode melhorar o cenário a longo prazo. Para melhorar o cenário que nós vivemos, precisa construir estradas. Exemplo, a BR-319 ela já existiu conectando Manaus com Porto Velho e ela precisa ser recuperada, ela precisa voltar a existir. Então esse é um exemplo clássico na questão das rodovias. Em relação a portos no interior, nós deveríamos ter vários portos no interior com estruturas de retroporto, estruturas de carga e descarga com perfil da carga de cada região. Ou seja, se aquela região tem, por exemplo, uma produção de minérios, deveria ter um porto voltado para embarque e desembarque de minérios. Se tem produção de melancias, deveria ter um porto com adequação para isso. Se tem produção de pescado como o pirarucu, é necessário ter armazéns frigoríficos para colocar esse pescado, porque senão vira uma impossibilidade a produção e a distribuição de pescados ou a distribuição de frutas ou o que seja. É necessário armazéns, estruturas de portos para absorver essa produção local, essa produção regional. Nós temos um potencial enorme da natureza da Amazônia, mas ela precisa ser explorada por meio da infraestrutura. E essa infraestrutura ela vem antes da atividade econômica e não depois. Outra sugestão seria a construção de aeroportos nas cidades do interior, como aspecto fundamental para incentivar também o turismo pouco explorado. Então, do ponto de vista da engenharia de transportes, é necessário fazer obras de transporte, obras de infraestrutura. Isso inclui estruturas de retroporto, estruturas de aeroportos de interior para viabilizar o turismo no interior. Por exemplo, a cada 500 quilômetros poderia ter um aeroporto de interior para viabilizar que houvesse de fato turismo no interior do Amazonas, porque senão fica uma impossibilidade. Como alguém vai pescar em Barcelos, vindo do exterior com soluções que não sejam voos de linha, voos com conexão imediata, de fato vai ser algo pouco provável que aconteça, ou aconteça num volume muito insignificante, que é o que acontece nos dias de hoje. Nós temos um enorme potencial para o turismo, um enorme potencial para a pesca, um enorme potencial para a produção de produtos agrícolas, por mais que seja numa escala mais extrativista, não tão industrializada,
mas ela poderia ter um escoamento muito melhor, e ela de fato é inviabilizada pela ausência de infraestrutura de transporte, de infraestrutura de armazenagem desses produtos, ou no caso dos turistas, de infraestrutura de voos com conexões imediatas a partir de voos vindos do exterior. Já as ferrovias só são estratégicas para as regiões que tenham grande produção de minérios e grãos. Segundo Augusto, custa caro manter esse modal em um país como o Brasil. E no mundo de hoje, construir ferrovias que não têm um equilíbrio econômico não é algo bem-vindo ou bem-quisto em nenhum lugar do mundo. E o impacto ambiental de uma ferrovia é muito semelhante ao de uma rodovia, ou seja, isso leva também a dúvidas ambientais em relação ao tema ferrovias. Então, essa lógica nossa de grande espalhamento territorial com baixa densidade demográfica, com perfis econômicos distintos em cada região, levou essa não adoção da ferrovia e uma presença muito maior das rodovias, porque ela é mais adequada a esse tipo de lotes associados a cada característica produtiva de cada região, que é bem peculiar no Brasil. A gente não tem características únicas dos desenvolvimentos econômicos das regiões. Cada região tem uma lógica econômica própria que é diferente das outras, e com isso não tem a carga de retorno, ou seja, se o trem sai com aquela carga, ele não vai ter outro tipo de carga para montar. Augusto Rocha observa que os estados do norte têm pouca prioridade no orçamento federal quando se trata de receber investimentos em infraestrutura. Os recursos vão para os estados mais ricos e com mais representação política. O que acontece é que existe uma disputa entre os estados do Brasil para quem vai receber o orçamento da União para construir infraestrutura. E toda vez que há um debate com respeito à infraestrutura na Amazônia, há um fenômeno: todo mundo se preocupa com o meio ambiente, e aí o meio ambiente vira a grande desculpa para não se fazer nada na região. Ou seja, quando um outro estado, qualquer que seja, São Paulo, Minas, Pernambuco, enfim, qualquer estado brasileiro, ele tem uma prioridade para si de infraestrutura, ele vai levantar a bandeira do meio ambiente e vai dizer: olha, não façamos a estrada na Amazônia porque temos que proteger a Amazônia, vamos fazer a estrada BR-116 aqui no Sudeste, ou a BR-101 ou qualquer outra rodovia de outra região. Ou seja, todo mundo vira ambientalista quando fala em infraestrutura na região amazônica. E o que é que acontece? Como todos são ambientalistas, é muito fácil de dizer e ser contra a alocação do recurso para a região. Ou seja, a dinâmica política, ela se dá por uma decisão de com quem fica o orçamento. Então, o orçamento restrito, o Brasil não tem tanta capacidade assim de investimento, e o dinheiro vai sendo alocado nas regiões mais desenvolvidas, que já têm infraestrutura e têm suas carências. E para contrapor o argumento de interesse de investimento no norte, é sempre usado um manto ambiental, que o manto ambiental faz com que não se faça nada. Apenas com uma ação política e investimentos a longo prazo, a fim de construir uma infraestrutura competitiva, é que teremos uma região próspera e modelo para o mundo. O Amazônia Anda fica por aqui. Até a próxima semana.